Falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Você já ouviu esse ditado, tenho certeza. Só que tem pessoas que fazem realmente de tudo pra estar sempre em evidência. Ela não gosta muito de ficar no anonimato. E aí, vem, inventa as melhores ou maiores ou até piores histórias que você pode imaginar. O ator James Franco diz ter visto um alienígena na tua garagem. Provavelmente você já deve ter escutado essa notícia do nosso queridíssimo filho do Duende Verde. Eu acredito que depois daquela pancada que ele tomou na cabeça, pode ter dado alguma sequela. Mas tem algumas coisas muito interessantes que dá pra gente pontuar nessa história toda. Porque não somente ele disse que tem alienígena na sua garagem, como ele publicou um vídeo provando que ele estava falando a verdade. Porém, o que aconteceu é que eu acho que o tiro saiu pela culatra. Na verdade mesmo, eu nem acho que o tiro saiu pela culatra assim não. Eu acho que ele conseguiu um pouco daquilo que ele queria, que era voltar em evidência. Bom, por questão de educação, eu preciso perguntar pra você se vocês caíram nessa historinha de que realmente aquilo ali que ele filmou era um alienígena de verdade. Sinceramente, eu já vou falar a minha opinião. Eu acho que ele tava querendo tirar uma onda com a nossa cara. Porque aquilo ali nada mais é, ou melhor dizendo, parece muito com mais uma fantasia do Todo Mundo em Pânico 3, ou aquelas fantasias usadas nos filmes do Power Ranger. Eu digo isso com muito respeito se for um alienígena de verdade, mas eu realmente desconfio muito que aquilo que ele filmou tem algum resquício de veracidade. Mas então, o que acontece? Vamos analisar direitinho, ponto a ponto, por que esse vídeo tem gerado tanto burburinho e por que tem tantas provas dizendo que aquilo ali não passa de marketing talvez, ou talvez ele realmente estava solitário, digamos assim, precisando de um emprego, precisando de visualização, precisando de visibilidade, melhor dizendo, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que me incomodou nesse vídeo foi a roupa que o cidadão tava. Cara, a camiseta dele tava rasgada. E a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando de um autor renomado de Hollywood. Ele parou de fazer filme lá em 2018, se eu não me engano, por conta de um problema que ele teve de assédio, que envolveu ali milhares de dólares e tudo mais. Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais pra frente no vídeo. Mas enfim, depois disso ele entrou meio que numa geladeira. Só que a primeira coisa que me chama a atenção nesse vídeo, com certeza, é a roupa que ele tava. Uma roupa rasgada, manchada e que sinceramente me deu uma peninha dele. Só que a peninha passa na hora quando a gente dá uma olhadinha na casa dele. Se comparar a minha com a dele, meu querido, eu recebo as suas doações, com certeza. Mas vamos lá. Até mesmo essa roupa que ele tava usando pode também explicar alguma coisa sobre esse mistério. Sabe por quê? Olha só, nos vídeos, James Franco usa uma camiseta estampada com a arte que ele apresenta como sendo de um filme de 1976, sobre esse cantor aqui. Só que essa estampa é, na real, de outro filme de 1969, que não tem nenhuma relação com o primeiro filme. E o ator citado na camisa como estrela do filme, na verdade é o produtor. É um detalhe que só um cineasta, alguém envolvido na indústria, conseguiria saber, assim como o James Franco. Toda essa erraria, acredito eu que não é acidental. Acredito eu que isso aí é totalmente proposital. Porque não é possível que uma camiseta tenha tantos erros assim e ele simplesmente ignora à toa. Veste ela por vestir. Agora, o segundo ponto que pra mim ele é totalmente incontestável é que aquela imagem que está passando no laptop não está passando no laptop. Ah, como assim? É fácil. Dá uma olhada. Em um momento do vídeo, o dedo do próprio James Franco aparece por cima da imagem do, abre aspas, alienígena na tela do notebook. Ou seja, o vídeo não está sendo exibido de verdade naquele laptop. Obviamente, aquilo ali é uma sobreposição depois que colocaram na edição. Ou seja, é basicamente isso. Eles colocaram um vídeo na frente daquela imagem que não é aquela imagem em si. Deu pra entender, né? Eu acho. Agora, na minha opinião, o que seria a terceira prova é basicamente que essa resolução não bate com o meio. Como assim não bate com o meio? Cara,
presta atenção. O cara, ele tem uma filmagem real de um alienígena, filmada muito bem. Sabe o que eu tô querendo dizer? Numa alta resolução, e o maluco, ele simplesmente pega uma câmera pra filmar outra câmera, pra filmar outra câmera. Ou seja, ele perde a qualidade da imagem ali. Ele simplesmente poderia pegar esse vídeo na melhor resolução possível e tacar na nossa cara assim, para que a gente pudesse analisar. Mas não, ele preferiu fazer de outra forma, totalmente estranho e esquisito. E pra mim tem outra coisa, que a câmera, ela troca de lugar sozinha. Olha só, em um corte de câmera, a cena é filmada pela câmera número 4. 3 segundos depois, o mesmo ângulo, mesma janela, só que agora é na câmera 2. E ninguém trocou a posição das câmeras no meio daquela gravação. Isso é obviamente um erro de continuidade naquele roteirozinho que ele estava armando ali. E falando em erro de continuidade, outra coisa que não fecha é a própria declaração do nosso amigo James Franco. Por quê? Ele começou a falar sobre a sensação de estar sendo vigiado em junho. Só que as filmagens reveladas, como prova, segundo eles, detalha de maio. Ou seja, ele lançou a suspeita depois de já ter a prova. Pensa comigo, como que a pessoa diz que ela está se sentindo vigiada, sendo que ela já tem a prova que ela está sendo vigiada? Existe uma diferença muito grande de suspeita e confirmação. Concorda comigo? Só que uma coisa que é necessário dizer é que isso não é só coisa do James Franco. Hollywood faz isso direto. Isso não é novidade, como eu disse em Hollywood. Esse ator aqui do Se Beber Não Case, Joaquim alguma coisa ou sei lá o que, passou 18 meses entre 2008 e 2009 fingindo publicamente que tinha abandonado o cinema para virar rap. Deixou a barba crescer, começou a andar com óculos escuros, dava cada entrevista bizarra e tinha até um suposto álbum produzido por P. Diddy. Todo mundo comprou a ideia. Só que na real era um material falso para um documentário que, traduzindo, seria Eu Ainda Estou Aqui, de 2010. Agora a Fox fez algo parecido para divulgar um outro filme, com boletins de notícias falsas sugerindo uma invasão alienígena real e com jornalistas de verdade participando dessa brincadeira. Depois descobriram que era tudo falso, obviamente. E esse aqui com certeza enganou muita gente. Quem não lembra da Bruxa de Blair, de 1999, construiu a fama inteira sobre uma mentira de que a filmagem era real, que eram imagens que foram recuperadas. E o site da campanha bateu mais de 160 milhões de visitas entre 3 meses. Isso com a internet dos anos 90. E agora, mais recentemente, teve mais uma dessas brincadeirinhas. Eu chamo isso de clickbait. Se eu fazer clickbait, dá problema, né? Mas eles podem, só porque tem dinheiro. Mais recentemente, a campanha do filme Sorria colocou atores de verdade sorrindo de forma totalmente perturbadora em eventos públicos, com direito até a sites de denúncias de avistamento, até uma linha telefônica destinada somente para isso. E cara, esse padrão ele vai se repetir porque ele funciona. Mistério, mais provas ambíguas, a imprensa tentando falar que aquilo é real, o alcance é de graça. Esse é o resultado. E a gente, você sabe por quê? Porque quando esse ator fala uma coisa tão absurda, tem pessoas como eu que faz um vídeo falando e acaba reverberando, acaba dando mais visibilidade para ele. É simples. Funciona? Funciona. Só que James Franco conseguiu, se eu não me engano, um pouco mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Depois que ele mostrou essa prova do ET borrachudo, ele perdeu muita credibilidade, perdeu alguns seguidores, mas outros continuaram. E eu acho até que ter os seguidores não era o que ele buscava tanto, era mais voltar a ter visibilidade. Não sabemos ainda se isso não passa de alguma coisa de marketing, não sabemos ainda se isso é um projeto que ele tem no futuro. Como eu disse, ele estava meio apagado e decidiu fazer alguma coisa para dar um tchauzinho para nós e mostrar que ele ainda está aqui. Agora eu preciso saber de você, o que você acha que o James Franco queria com essa prova de um alienígena? É muito importante seu comentário. Eu falo rindo, mas com todo respeito. Mas não esqueça, tá? De deixar o seu like. E se você quiser mais vídeos como esse, não esqueça de ativar o sininho da notificação, porque eu estarei sempre aqui. Até a próxima e foi!